Olá, meus queridos, sejam bem-vindos à lição número 7 do livro Um Curso em Milagres. Para você que já está acompanhando, me conta como que você está se sentindo. Para você que chegou hoje pela primeira vez, sejam bem-vindo, bem-vinda, gratidão e não deixe de assistir os vídeos anteriores, tá? Para que você possa compreender desde o início. E se você sentir no coração de acompanhar as lições, que você também faça desde a primeira lição, tá bom? Que é muito importante. Bom, hoje a lição número 7, ela diz o seguinte, a frase da lição diz o seguinte: eu vejo só o passado. E essa lição, ela dá sentido para as lições que nós fizemos nos dias anteriores. Então, olha, dentro da explicação aqui, ele diz o seguinte: é particularmente difícil acreditar nesta ideia a princípio. No entanto, é o fundamento racional para todas as precedentes. É a razão pela qual nada do que vês significa coisa alguma. É a razão pela qual dá a tudo o que vês todo o significado que tem para ti. É a razão pela qual não compreendes coisa alguma do que vês. É a razão pela qual os teus pensamentos não significam coisa alguma e as coisas, assim como as coisas que você vê. É a razão pela qual nunca estás transtornado pela razão que imaginas. É a razão pela qual está transtornado por ver algo que não existe. E aí, a sugestão é que você, dentro do seu ambiente também, no lugar onde você está, que você possa usar a frase eu vejo o passado neste, e aí você complementa. Eu vejo o passado neste quadro, eu vejo o passado neste livro, eu vejo o passado naquela porta, eu vejo o passado naquela árvore. Tudo que você olha, você use a frase eu vejo o passado. E aqui a ideia da lição é limpar a nossa mente das ideias que já estão estabelecidas. Ou seja, permitir que eu veja a partir de uma outra perspectiva. E aqui é muito importante também que a gente deixe o nosso espírito fluir nesse exercício, para que a gente possa ser inspirada por ele a dar um novo significado. E uma forma, né, quando a gente quer deixar o nosso ego de lado e dar vazão ao nosso espírito, é a gente usar a apreciação e a contemplação daquele momento. Porque a ideia aqui é que você saia, tire a sua mente do passado e traga ela para o presente, para ver, para enxergar a partir de uma perspectiva diferente, que é a perspectiva do espírito. Então, eu vou apreciar, eu vou contemplar aquilo que eu estou vendo como algo novo para mim. O que acontece hoje em dia é que, e você vai perceber isso quando você começar a fazer o exercício, que você está sempre pensando em algo que já aconteceu ou em algo que vai acontecer. E quando você pega algo, quando você vê alguma coisa, a sua mente vai buscar uma lembrança ou uma imagem do passado para dar significado para aquilo que você está vendo. E aí, o que acontece? Você vive num ciclo de repetição, onde tudo que você vivencia no seu dia, na realidade, pertence ao passado. Então você acorda de manhã e você sente uma dor e você leva a sua mente para o passado para dar um significado para aquela dor. Ou você olha para um desejo que você quer e você traz uma ideia do passado para projetar esse desejo no futuro. É assim que o mecanismo da nossa personalidade, das nossas crenças, age no nosso dia a dia, cria a nossa realidade do nosso dia a dia. E aí, quando você percebe essa situação, uma forma, aliás, de você perceber essa situação é
Toda vez que você vai fazer uma meditação, por exemplo, ou algum exercício espiritual, a pessoa sempre vai te orientar a respirar de forma lenta, profunda, a fechar os olhos, a prestar atenção na sua respiração. Esse exercício é o que te traz para o momento presente. E quando você consegue entrar nesse fluxo, você percebe que a sua mente ela parou de buscar ideias no passado. Ela foca ali no presente. E é nesse momento que você consegue receber inspiração, sentir a presença divina. É nesse momento que às vezes você até entra num estado onde a impressão que dá é que você saiu da realidade. Você foi para uma outra dimensão. É esse o momento presente. É só isso que existe. Então, neste exercício aqui, que você vai fazer iguais os outros, né? 1 minuto por dia, 3 a 4 vezes por dia. A ideia é que você olhe para a coisa, perceba que você só está enxergando o passado naquilo ali, porque aquilo ali ele já existiu. Ele não é algo diferente, ele não é algo novo, ele não tá no seu agora. E quando você percebe isso, você vai perceber que a sua vida, na realidade, ela já aconteceu. Você vive a maior parte do seu dia experienciando algo que já aconteceu, porque a sua mente está experienciando algo que já aconteceu. E aqui, a pergunta que a gente pode fazer quando a gente olha para esse exercício é: o que você vê ou o que você sente é realmente real? Ou será que é só uma projeção do que já aconteceu? E essa é uma pergunta que eu fiz para mim. Ela não tá aqui no livro, eu fiz para mim durante o momento que eu estava fazendo exercício. E o que você vê, o que você sente, pertence a você mesmo? Pertence a esse exato momento? Essa é uma reflexão que a gente deve fazer nesse dia de hoje, que a gente vai estar trabalhando a nossa mente com relação à realidade do agora, né? E quando você perceber, quando você conseguir, né, experienciar e ter essa sensação de que tudo que você vê não pertence ao agora, você vai se sentir você vai sentir o desejo de experimentar como seria se você pudesse vivenciar aquilo no agora. E é aí nesse momento que você vai experimentar a apreciação e a contemplação. Imagina que você está comendo uma comida, você está lá com o seu prato pronto. Em geral, a gente come a comida ali, ou conversando com o outro, ou pensando nas contas, ou olhando no celular, ou pensando na viagem que vai fazer no próximo ano. Ou seja, o prato de comida tá ali, mas aquele prato de comida tá representando para você apenas o passado, porque a sua mente não está naquele prato de comida. A sua mente tá na viagem do futuro, tá no celular, tá no outro que você tá dando atenção. Ou seja, ele é parte do seu passado. E você só está experienciando ali o seu passado. É diferente de quando você olha para aquele prato de comida e você sente o cheiro. Você pode comer até de olhos fechados. Você sente o cheiro, você percebe as cores, né? Quantas cores tem no prato de comida? Qual é o barulhinho que faz quando você está comendo? Qual é o sabor? Sua boca enche de água, saliva? Não enche? Percebe a diferença? Quando você faz esse exercício de prestar atenção nos detalhes, nas cores do alimento, no barulho que cada alimento faz, no gosto, você consegue separar o gosto de cada alimento dentro da sua boca. Você percebe quantas mastigadas você dá.
a sua mente, ela ficou ali naquele lugar. Você não teve um pensamento na viagem do futuro, no que estava acontecendo no celular. Não, você esteve presente. E a sensação desse momento é como se fosse eterno. Faça esse exercício. Faça esse exercício para você ter essa noção. Além do que, você vai perceber uma paz profunda quando você fizer esse exercício. Então, se você não tem noção do que é estar no presente, faça esse exercício que eu passei agora, do prato de comida, de usar os seus sentidos para perceber esse momento e para perceber a paz que isso traz, a sensação de eternidade que isso traz e a sensação de prazer que isso traz. E aí você vai compreender o objetivo desse exercício, de que é colocar você consciente do quão irreal é o seu dia a dia, a partir do momento que você vê tudo a partir do passado. E aí também eu separei aqui 2 trechinhos de leitura que tá na página 260 do capítulo 13, que diz o seguinte: o ego não pode tolerar a liberação do passado, e embora o passado já esteja acabado, o ego tenta preservar sua imagem, respondendo como se ele estivesse presente. Ele dita as tuas reações àqueles que encontras no presente e a partir de um ponto de referência passado, obscurecendo a sua realidade presente para ti. É evidente que a percepção do Espírito Santo do tempo é exatamente oposta à do ego. A razão disto está igualmente clara, pois eles percebem a meta do tempo de maneira diametralmente oposta. O Espírito Santo interpreta o propósito do tempo como o de tornar a necessidade do tempo desnecessária. Ele considera a função do tempo como temporária, servindo apenas à sua função de ensinar, que é temporária por definição. Sua ênfase, portanto, recai sobre o único aspecto do tempo que pode se estender até o infinito, pois o agora é a noção mais próxima de eternidade que este mundo oferece. E é na realidade do agora, sem passado ou futuro, que está o começo da apreciação da eternidade, pois só o agora está aqui, e é só o agora que apresenta as oportunidades de encontros santos nos quais se pode achar a salvação. O ego, por outro lado, considera a função do tempo como a de estender a si mesmo no lugar da eternidade, pois assim como o Espírito Santo, o ego interpreta a meta do tempo como a sua própria. A continuidade do passado e do futuro sobre a sua direção é o único propósito que o ego percebe no tempo, e ele abole o presente de tal forma que nenhuma brecha em sua própria continuidade possa ocorrer. Então, como a gente tá fazendo esse processo de descaracterizar essa personalidade do ego, trazendo à tona a nossa verdade da existência, que é o espírito, praticar, ter esse entendimento sobre o passado, que nessa realidade ele não existe. Toda vez que você prende a sua mente no passado, você está deixando de viver, está deixando de evoluir, está deixando de criar experiências. E esse criar experiências é a forma como você evolui, como o espírito evolui através de você. Então, quando você
permite ser controlado pelo ego, vivendo ou no passado, ou no presente, ou no futuro, você é como se você sufocasse o espírito, não permitindo que ele existisse, experienciasse. Então, essa é o recado de hoje dessa lição, que você possa trazer para sua consciência o quanto você está deixando de experimentar a sua vida por manter a sua mente ou no passado ou no futuro. Faça o exercício, experimente também praticar durante esse dia a apreciação e a contemplação de algum momento, seja o de comer, seja o de caminhar, enfim. Faça esse exercício junto com o exercício do livro, faça para que você compreenda esse estado de paz e de sensação de eternidade, de eterno, de infinito que esse momento pode te trazer. Então eu fico por aqui, um grande beijo para você e até amanhã com a lição número 8.